Vocês estão sendo gravados. E aí, novamente, bom dia, agora sobre o arquivo gravado, para a gente formalizar aqui o início da aula. Bom, vamos relembrando aqui, gente, nós tivemos uma semana sem, né, em off, que foi a semana do feriado. Então, antes de darmos o start aqui em relação à continuidade, só dar uma relembrada no que nós já fizemos, ou seja, o caminho que nós percorremos até aqui, né? Primeiramente, GSO, Sistemas Operacionais, como já mencionei aqui, e o nosso assunto que estávamos tratando aqui era o funcionamento interno do sistema operacional, né? Só para que a gente possa reativar nossas sinapses aqui, aquecer a rede neural e a gente conseguir aqui, pelo menos, relembrar. E antes de entrarmos no assunto de hoje, que é sistema de arquivos, que é a parte de organização interna do Windows, aliás, não só do Windows, né, todo o sistema operacional possui um sistema de arquivos. Como eu tenho dito aqui em algumas oportunidades, alguns assuntos faz parte do contexto do sistema operacional, ou seja, todo o sistema operacional possui, alguns com algumas particularidades, e algumas questões que nós vamos abordar aqui são específicas de um sistema operacional ou outro. Então, algumas coisas aqui eu vou falar citando o Windows e outras eu vou falar valendo para todos, tudo bem? E por que o Windows, professor? O senhor tem alguma preferência? Não. É que no caso aqui o Windows é o sistema operacional para desktop que tem aí hegemonia de mercado, né? Então, nos temas para dispositivos móveis nós temos o Android, que tem aí praticamente 90% do mercado, se não me falha a memória, a gente pode confirmar isso depois. E para desktops nós temos o Windows também, que reina, né, soberanamente aqui. Então, só vou dar uma relembrada com vocês, vou compartilhar minha tela aqui, voltando aqui, só para a gente... falamos sobre sistemas de gerenciamento de memória, gerenciamento de periféricos, gerenciamento de processos, e agora a gente chega na parte de sistemas de arquivo. Primeiramente, pessoal, deixa eu justificar, está em obras aqui no outro quarteirão, não sei se vocês podem ouvir, tem caminhão passando, trator de um lado para o outro, então, por favor, vamos driblar esse fator aqui, porque faz parte do chamado home office, como disse, uma obra aqui pertinho. Eu estou no segundo andar, mas parece que eu estou dentro da obra. Se vocês escutarem muito barulho, desculpem, faz parte aqui. Vou compartilhar minha tela. Nesse momento, minha imagem sai aí do alcance de vocês. Fechou de novo aqui o arquivo aqui, só um instantinho. A gente já localiza aqui o arquivo. Pergunta, vocês estão vendo a minha tela aí? Podem ver minha tela, só para poder confirmar aqui se eu conseguir compartilhar, se está funcionando. Beleza, Guilherme? Obrigado pelo retorno. Então, vamos lá. Isso aqui eu já mostrei para vocês, tá, gente? Eu só estou apenas dando uma relembrada rápida para que a gente possa realmente conectar sentido. Senão, né, uma semana aí sem abordarmos o assunto, talvez já tenha saído da memória recente de vocês. Coisa que eu sempre gosto de colocar aqui em início de aula, ou em qualquer momento, né? Acho que para quem viu o nosso vídeo introdutório aqui no início do semestre, separar quem usa computador de quem trabalha com computador e estuda o seu funcionamento, né? Então, nós temos aqui uma divisão. Pessoas que utilizam tecnologia de um modo geral, não estou aqui me referindo especificamente ao computador, e existem aqueles que estudam e desenvolvem tecnologia. Então, antes que fique aquela dúvida no ar, né? Mas para que eu tenho que saber tudo isso aqui? Que, por acaso, estamos num curso técnico, né? E um curso técnico, no caso, para entender como este universo funciona. Então, entre aqueles que usam e aqueles que desenvolvem e entendem como, tem uma
uma estrada a ser percorrida, chamada conhecimento. Então, a gente vem, semana a semana, tijolinho a tijolinho, colocando, digamos assim, uma peça a mais aqui para a gente formar uma base de conhecimento sobre sistema operacional, que é o protagonista da nossa aula de GSO, Gestão de Sistemas Operacionais. E poderia começar a abordagem com vocês de várias maneiras, né? E nós começamos primeiramente falando sobre as camadas do sistema operacional, que isso vale para qualquer sistema operacional, ou seja, tem a camada de utilização, digamos assim, que é a camada de interface, que é chamada de shell, e internamente, né? Que é a tela com a qual vocês interagem aí no dia a dia, seja no Windows, seja no macOS ou no Android, como disse, que é um dos mais populares. E nós temos a parte de núcleo do sistema operacional, que é o chamado kernel, né? O núcleo do sistema operacional é a parte responsável pelo seu funcionamento, geralmente desenvolvido por uma empresa ou uma equipe de desenvolvedores que montam, né, criam um algoritmo, um conjunto de programas que permitem com que esta mágica funcione, independente de ser um computador, um smartphone ou uma Smart TV. E por aí afora, né, existem hoje uma variedade de dispositivos computacionais muito grande. Então, todo equipamento eletroeletrônico que garanta a você a possibilidade de interatividade, ele tem que ter ali pelo menos um mini sistema operacional funcionando. E todo sistema operacional tem esta divisão de camadas. O código interno, que nós chamamos de núcleo, e o shell, que é a camada intermediária que você ou nós, né, como usuários, conseguimos visualizar e interagir. Essa foi a nossa primeira aula, praticamente. A segunda aula em relação ao conteúdo foi esta questão aqui, o funcionamento interno, né? O que um sistema operacional precisa fazer, né? E como ele faz isso? Então, independente de estar ouvindo uma música, acessando a internet, vendo um vídeo, jogando um game, tudo que você faz num computador, ou no seu smartphone, ou na sua Smart TV, só está sendo possível ser feito porque, primeiramente, tem um sistema operacional rodando, permitindo que esta mágica ocorra. E, internamente, digamos assim, por trás dos bastidores, ele executa algumas funções. E é isso que nós falamos na última aula, né, que foi há 15 dias atrás. Então, vou dar só uma resumida rápida aqui. Aqui nós temos aquela velha exibição aqui hierárquica, né, tem o usuário, que somos nós, os programas, de um modo geral, que nós utilizamos, que podem ser vários, como disse aqui, uma música, um game, uma apresentação como essa, o sistema operacional, que pode ser o Windows, o Android, o macOS, enfim. E nós temos o equipamento, aqui, ó, a parte de hardware é o dispositivo computacional. Computador, smartphone, Smart TV, um dispositivo IoT, enfim. Então, aqui nós temos uma sequência, ó. O sistema operacional, ele permite que você utilize programas, gerencie os equipamentos, e aí você, como usuário final aqui, interage neste conjunto, né? E as funções internas do sistema operacional envolvem gerenciamento de processos, gerenciamento da memória, gerenciamento de arquivos e gerenciamento de periféricos. Primeiramente, como já fazem aí 15 dias, acho que talvez a grande maioria nem se recorde mais sobre isso. Então, primeiro, o que é um processo, gente? Qualquer coisa que você faça, qualquer ação executada no computador gera um processo. Neste exato momento, enquanto eu estou aqui falando com vocês, dividindo uma aula, né, compartilhando imagem, áudio, eu tenho inúmeros processos sendo executados neste exato momento, que é gerenciado pelo sistema operacional, tá? Então, aqui, só para elencar verbalmente, daí eu posso compartilhar também um recurso aqui que mostra e comprova o que eu estou falando é verídico. Então, vamos lá. Neste momento, estamos aqui usando o sistema operacional Windows 10, tá ok? Estou acessando a internet. O próprio Windows já é um processo, tudo bem? Ele gerencia processos, mas para o processador, ele já é visto também como um processo. Processador,
que é o componente, né, a peça, né, do computador que gerencia, que executa o processamento dentro da sua máquina, independente de qual seja, ok? E o sistema operacional se comunica com o seu processador, né? Também conhecida pelo acrônimo de Unidade Central de Processamento, a CPU, que não tem absolutamente nada a ver com o gabinete do computador, porque todo mundo chama gabinete de CPU e gabinete não é CPU. CPU é o processador que fica dentro do gabinete, né? Não há absolutamente nenhuma ligação. Então, ó, processos é tudo aquilo que eu executo no meu computador. Acessar a internet usando o Google Chrome, que é o que eu estou fazendo agora, já me iniciou 2 processos, né? Eu estou usando o Google Chrome, que é o navegador para acessar a internet. Estou usando aqui a minha rede local para acessar a internet, aí eu preciso me conectar com os drivers da minha placa de rede para que o sistema operacional a reconheça, aí já tem um mini processo sendo reconhecido. Eu estou usando com vocês aqui a plataforma Microsoft Teams para poder compartilhar a aula, então aí eu tenho mais um processo, que é a plataforma Microsoft Teams, tudo bem? E todos esses processos, olha, eu citei aqui 3 processos, eu estou usando o Google Chrome, estou usando a internet e estou usando o Teams. 3 processos. Tudo isso está sendo gerenciado pelo sistema operacional, ele utiliza recursos de memória, tá ok? E também, nesse caso aqui, ele gerencia arquivos e periféricos. Tudo num único momento aqui, ó, eu estou fazendo tudo isso ao mesmo tempo, gente. Aonde é que entra a memória do computador aqui? Memória é um local de armazenamento temporário. Eu tenho 2 tipos de memória. Eu tenho a memória permanente, que é onde nós gravamos as nossas informações, tudo aquilo que você tem instalado no teu computador fica na memória permanente, e eu tenho a memória temporária, que é a chamada memória RAM, que ela é responsável para que você possa fazer os programas funcionar. Tudo que você acessa é colocado na memória do computador e ocupa memória. Quanto mais memória disponível, melhor o desempenho do seu equipamento. Quanto mais limitada a tua capacidade de memória, menor fica o desempenho. Então, quando eu acesso o Google Chrome, eu executo um processo, utilizo memória para poder abrir o Google Chrome, tá? Quando eu abro esta apresentação aqui para mostrar para vocês, que está salvo no meu computador, o sistema operacional precisa localizar esta apresentação aqui que eu fiz no PowerPoint, que é um arquivo de apresentação, então ele está gerenciando os meus arquivos, ele localiza esse arquivo para mim e coloca na memória do sistema, e através da interação entre o sistema operacional e o Microsoft Teams, eu estou compartilhando isso na tela com vocês. Porém, para compartilhar na tela e vocês conseguirem visualizar, eu estou enviando isso pela internet, eu estou sendo ouvido por vocês, então, para ser ouvido nesse momento aqui, ó, o meu áudio chegar para você é um outro processo, porque ele está gerenciando aí o meu periférico de áudio. O que é um periférico? Já falamos sobre isso, está gravado nas outras aulas. Periférico é tudo aquilo que está na periferia, entre aspas, do computador, no entorno. Um fone de ouvido com um headset para que eu possa ouvir e ser ouvido é um periférico. O mouse, que eu estou movendo agora, e o ponteirinho passando aqui para vocês, o mouse ele é um periférico. São recursos, né, são dispositivos que eu instalo para melhorar o funcionamento do computador ou para me dar outras possibilidades. Então, o gerenciamento de periféricos também é uma função do sistema operacional. E reparem que tudo isso ocorre simultaneamente. Eu não faço ações isoladas que não utilizam outros recursos. Então, o processo que eu estou... Aliás, o processo não. Esta aula envolve processos que envolvem utilização de memória, que está utilizando aqui arquivos. Nesse momento aqui eu estou usando esta apresentação do PowerPoint e estou gerenciando os periféricos, o mouse que está aqui, a minha câmera, né, para que a minha imagem chegue até vocês, que nesse momento não está chegando. Por quê? Porque ao compartilhar minha tela, o próprio gerenciamento do programa Teams entra em contato com o sistema operacional e fala, corta a imagem dele, para que fique uma transmissão mais leve.
porque se além de estar compartilhando o áudio, eu compartilhar a imagem junto, mais o compartilhamento da tela, este pacote sendo enviado pela internet vai consumir muito mais. Então, por uma questão de recurso de ergonomia, digamos assim, né, de transmissão, a hora que eu compartilho a tela, ele corta a minha imagem. Mas o gerenciamento de periférico, a câmera do meu notebook, ela é um periférico, embora ela já esteja embutida no próprio notebook, mas poderia ser uma câmera externa, e aí é um periférico. Uma caixinha de som é um periférico, como disse o mouse, e tudo isso aqui está sendo gerenciado pelo sistema operacional, que no meu caso em particular aqui é o Windows. Tudo bem? Deu para entender essa parte aqui? Voltamos só para relembrar isso aqui, para que a gente possa parar em arquivos, que é a aula de hoje. Gerenciamento de processos, processos que utilizam memória. E aonde que eu uso memória? Quando eu abro os arquivos, quando eu abro os programas, e eu gerencio periféricos quando eu coloco para usar aqui os dispositivos que eu tenho instalado e disponível na minha máquina. Tudo bem? Quanto mais recursos eu coloco para funcionar, mais processos eu estou gerando. Quem gerencia isso, na verdade, é o processador em contato com o sistema operacional. O sistema operacional, no caso, o Windows aqui na minha máquina, o Android aí para quem está usando o celular, ele está o tempo todo, digamos assim, se comunicando com o equipamento físico e com o processador, no caso, que gerencia processos. Ele também se comunica com a memória RAM para saber se tem memória disponível para fazer tudo isso, porque se não tiver, ele não permite. Aí dá aqueles errinhos de tela azul, a máquina trava, para de funcionar, ela cai, porque você tem o quê? Uma demanda de memória maior do que você possui, e aí não consegue desempenhar. E o gerenciamento de arquivos são todos os arquivos que você está executando naquele momento. Tudo bem? E a nossa aula de hoje vai falar especificamente sobre gerenciamento de arquivos, porque aqui dentro, lógico, né? Dentro de cada uma dessas etapas aqui, nós temos aqui subclassificações, né? Outros níveis. Porém, para a sequência da nossa aula dentro de sistema operacional, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de memória, vale a pena falar um pouquinho mais. Tudo bem? Gerenciamento de memória, a gente segue depois falando diretamente aqui em gerenciamento de arquivos, né? Porque arquivos vão consumir memória temporária e a memória também permanente. E aí, a gente segue por aqui. E o assunto da aula de hoje é o gerenciamento de arquivos, aliás, gerenciamento de arquivos, mas dentro do universo de sistemas de arquivos. Beleza? Pessoal, eu estou um pouco não, né? Estou bem incomodado com o volume do barulho aqui nas imediações. Vocês me perdoem, então, ok? Eu estou, assim, realmente bem incomodado com o barulho. Peço desculpas mais uma vez, porque se está incomodando para mim, está me atrapalhando até a continuidade do raciocínio. Então, voltando aí para vocês, lembrando, o assunto hoje para nós é gerenciamento de arquivos, perfeito? Deixa eu retornar aqui. Até aí, tudo bem? Esse momento aqui do sistema do gerenciamento de processos, as funções do sistema operacional, foi visto isso há 2 semanas atrás. Perfeito. Então, vamos ao assunto de hoje aqui. Como disse, estou aqui competindo com máquinas, tratores. Não está fácil, não. Mas vamos lá. E vou abrir outra apresentação referente a sistema de arquivos, que é o assunto de hoje aqui. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Qualquer coisa, abram o áudio e nos digam. Abrindo aqui, só um instantinho. Peraí que estava aqui do lado, aqui eu acabei fechando, e aí mistura com as outras apresentações das outras turmas. Só um minutinho, gente.
Só um instantinho que eu já localizo aqui que estava aberto, eu fechei. E agora são várias apresentações aqui das... Eu tenho a turma de vocês aqui que é do modular e eu tenho também GSO, que é do curso do ETIM, né, que é o integrado, só que são dois nomes muito parecidos, e aí quando a gente coloca os arquivos juntos, acabam confundindo. Rapidinho que eu já localizo aqui a turma o arquivo de vocês, que não é o mesmo de GSO. Eles têm um prazo aqui, o período deles é 1 ano, de vocês é 6 meses, então a gente muda um pouquinho aqui o nosso conteúdo aqui. Bom, pessoal, eu não localizei aqui a apresentação que eu tinha separado para vocês, porque está aqui no Google Drive junto com inúmeras. Até eu localizar vai perder tempo. Então, para que eu não perca tempo, eu estou usando aqui a base, né, a fonte da onde eu costumo alguns conteúdos que eu acho interessante para vocês aqui. Inclusive, fica aqui a sugestão, se ainda não falei, 2 fontes de informações para primeiro módulo eu considero muito interessante, que é o Tecmundo e o Tectudo. Para primeiro módulo, principalmente primeiro módulo, pelo seguinte fato: tanto o Tecmundo quanto o Tectudo, eles usam uma abordagem muito simples e não se aprofundam muito em termos técnicos, né? Mas, digamos assim, com a simplicidade como se comunica, facilita o entendimento. Tá? Então, num primeiro momento, para alunos de primeiro módulo, eu gosto muito de indicar tanto o Tectudo, o site do Tectudo, e também o site do Tecmundo. Eu não me recordo agora quem imita quem, não importa, tá? O importante é que são 2 fontes de informação e de conteúdo que para alunos do primeiro módulo, tá? Digo bem, primeiro módulo, é interessante porque apresenta de forma simples. Porém, à medida que o tempo vai passando, esta simplicidade precisa ganhar um pouquinho mais de técnica, né? De fundamento técnico. Então, assim, para quem não conhece, o primeiro contato tem que ser simples para que você possa entender. Porém, você não pode continuar usando sempre a mesma abordagem, porque os termos técnicos, eles não são sofisticados apenas para enfeitar o ambiente técnico. Muito pelo contrário, é porque ele trabalha em cima de normas técnicas, né? E isso fundamentam áreas. Então, para o primeiro módulo, o mais importante é você conhecer o assunto. E aí, a partir do segundo e do terceiro, a gente vai lapidando esta informação para que ela ganhe um perfil mais técnico. Mas o primeiro momento, professor Wagner, eu acho muito importante que a abordagem seja simples para que vocês consigam entender, absorver. Não adianta eu entrar aqui com um vocabulário muito acadêmico e vocês não entenderem o que eu estou falando. Então, eu estou pegando aqui a Tectudo, porque é da onde eu costumo pegar boa parte do material que eu utilizo, pela abordagem simples que eles têm. Mas, como disse, para primeiro módulo isso é importante, no segundo a gente já precisa começar a introduzir informações no nível mais técnico, e terceiro módulo a gente precisa ajustar, sim, esta fala, para que a gente já lembre que já não somos mais iniciantes e precisamos melhorar o nosso, não apenas o entendimento, mas aí o fundamento técnico, beleza? Então, aqui, ó, para que eu possa falar de sistema de arquivos, eu relembrei aí o caminho que nós percorremos para chegar até aqui. Estou usando como material aqui, como plano de fundo, o
o Windows. Então, isso significa que alguns conceitos que eu vou falar aqui não servem para o Android, não servem para o Linux. Tudo bem? Porque, como disse, algumas colocações fazem parte do contexto do sistema operacional. Todos possuem. E tem algumas afirmações, algumas definições que são específicos do A, do B e do C. Agora, o que nós vamos falar sobre sistema de arquivos pertence ao universo Windows. Ah, o Android não tem sistema de arquivos? Tem. O Linux também tem sistema de arquivos? Tem. Só que com funcionamento diferente do que eu vou apresentar aqui para o Windows, tudo bem? Que fique claro, todo sistema operacional possui sistema de arquivos, possui a função de gerenciar arquivos no seu dispositivo. Porém, cada um dele tem um modus operandi diferente. Tá, perfeito? Então, para agora, o nosso protagonista, ator principal, é o sistema operacional Windows. E os sistemas de arquivo que eu vou mostrar aqui são do Windows. Primeiramente, só para lembrar que nós estamos falando de um sistema operacional que usa como referência arquivo imagens que a gente costuma ver no nosso mundo real. De novo, passando o trator aqui, agora complicou. Cachorro latindo, trator passando e o sistema de arquivos tentando existir. Vamos lá. Esta imagem aqui, que eu também coloquei aí na chamada do canal, ela representa o quê? O nosso mundo real, analógico, né? Nós temos aqui, por exemplo, um armário, né? E nesse armário, nós temos aqui algumas gavetas. Dentro das gavetas, por exemplo, se você chegar na secretaria da escola agora, embora nós tenhamos um sistema, né, informatizado que gerencie toda a matrícula e cadastro de cada um de vocês, alunos e de nós, professores, né, nós temos ainda também o arquivo fixo, né, impresso, as gavetas com prontuários, dados da escola, dos alunos, funcionários, nós ainda mantemos esse tipo de arquivo aqui. Então, isso aqui, ó, é um armário onde se guardam, né, concordância verbal, onde se guardam arquivos, né, do inglês files. Gerenciar arquivos faz parte do trabalho de quem é funcionário, por exemplo, de uma secretaria, de um departamento administrativo, de um departamento de recursos humanos, porque lá você tem arquivos de dados das pessoas. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo visual de um sistema de arquivos no nosso mundo real. Nós temos um armário, onde são guardados vários arquivos, e nós temos várias fichas representando os arquivos, que elas são organizadas e classificadas, digamos assim, geralmente, por algum critério. Geralmente, ordem alfabética, pelo menos ordem alfabética segue. Este critério de organização dentro de um armário, né, onde eu armazeno arquivos fixos, o critério de organização tem basicamente uma única função, gente: organização, para que você possa localizar. Porque se você misturar tudo de qualquer jeito e jogar dentro dessas gavetas aqui, como é que a coisa funciona? Como é que você, pessoa, ou qualquer um de nós aqui, vai abrir uma gaveta dessa aqui, por exemplo, e pegar o arquivo do aluno sei lá, supondo que aqui seja o arquivo do nosso departamento de recursos humanos aqui na escola, o RH. Então, eu preciso localizar o meu arquivo pessoal lá. Wagner, com W, eu vou abrir aqui esta gaveta e vou localizar por ordem alfabética a seção do W, e lá eu localizo o professor Wagner. O que o sistema operacional faz digitalmente, no nosso mundo digital, porque isso aqui, ó, é no mundo real, tá? No nosso ambiente físico, né? Num armário onde tem gavetas, separando tudo direitinho. Então, é assim que funciona no nosso mundo analógico. E dentro do Windows, como é que isso funciona? Digitalmente, o Windows faz a mesma coisa. E esse processo, né, de organização de arquivos para que eles possam ser armazenados
localizados e utilizados é gerenciado pelo sistema de arquivos dentro do Windows. Chama-se File System. Então, repetindo, para guardar o para quê. Que eu nunca falo o que é, e sim para que serve. A pergunta que move a tecnologia não é o porquê, é o para quê. Sempre falo isso. Para que serve um sistema de arquivos e não o que é um sistema de arquivos? O sistema de arquivos serve para organizar o armazenamento, tá? A classificação, a localização de arquivos. Porque se você não tiver um mínimo de critério de organização, como é que fica para localizar isso depois? Então, o File System, ou sistema de arquivos, né, ele tem essa finalidade, ele serve única e exclusivamente para isso. Porque senão, aí eu sou obrigado a fazer um meia-culpa aqui. O que eu acabei de fazer aqui com vocês? Eu paguei um mico. Eu não consegui localizar no meu Google Drive a apresentação sobre sistema de arquivos que eu tinha separado para vocês e fechei por acaso. Como eu estou, né, só para lembrar, pessoal, o Google Drive é diferente do meu pendrive. O pendrive, por exemplo, cabe, sei lá, meu pendrive aqui é 1 GB, não me recordo aqui, não, menos que 1 GB, não chega a isso. Mas o Google Drive aqui eu estou usando uma conta paga. O meu aqui cabe 100 GB e eu tenho material de aula de várias turmas. São praticamente 3 ETECs, 3 cursos diferentes e várias turmas, manhã, tarde e noite. E eu tenho 3 turmas de GSO, com conteúdo já de mais de 10 anos e com nomes parecidos, né? Porque eu crio um critério de organização que nesse momento já não está servindo mais. Porque eu tenho tenho GSO no curso de desenvolvimento, tenho GSO no curso de informática para a internet e tenho GSO também no curso de informática para suporte. Então, são várias turmas com conteúdos muito parecidos e que eu gero às vezes, porque não estamos falando no mesmo tempo, né? Por exemplo, vocês estiveram num feriado. Então, a nossa sequência vai mudando. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu não consegui localizar. E aí tem aquela questão da gente parar e pensar, né? Poxa, nós temos a tecnologia para nos auxiliar, né? Mas eu, mesmo assim, com todo esse critério de organização, eu não consegui encontrar a apresentação no momento que eu gostaria. Eu poderia continuar procurando, mas não seria legal. Primeiro que eu já estou incomodado com a obra aqui do lado, praticamente. Então, ficar parando a aula para localizar não seria interessante. O que eu estou tentando exemplificar para vocês é a importância da organização do local aonde você está utilizando. O sistema de arquivos tem este objetivo: organizar tudo aquilo que você grava no seu computador, que você armazena. Porém, ele não faz milagre. Ele vai organizar mediante o critério que você definir. Se você definir um critério que depois te confunda, que é o que está acontecendo comigo pelo volume, então nós precisamos parar e fazer uma reorganização nisso. Então, começamos esse momento aqui da aula explicando que o sistema de arquivos tem a função, dentro do sistema operacional, no caso aqui o Windows, gerenciar o armazenamento dos arquivos para que você possa localizá-los depois. E aí, volto a pegar o exemplo do nosso mundo real. Aqui eu tenho um armário, né, que eu posso usar isso como analogia para uma secretaria de escola, ou nosso recursos humanos, e tem, por exemplo, também o armário de vocês, o guarda-roupa de vocês em casa. Eu costumo usar muito o guarda-roupa como referência, porque é assim, né? Se você não consegue organizar uma gaveta de meia ou de roupa íntima, você dificilmente vai conseguir organizar outras coisas. Então, nós temos algumas linhas de raciocínio que elas são verdadeiras. Se você não consegue se prender para organizar coisas pontuais, dificilmente conseguirá com as coisas maiores, né? Então, se você pegar dentro do seu guarda-roupa e abrir uma gaveta e misturar camiseta, bermuda, meia, cueca, calças, tudo, depois para localizar, fica mais difícil. Então, acredito eu que para que vocês possam viver minimamente em ordem, vocês procurem organizar de alguma forma
a maneira como vocês colocam as roupas de vocês no guarda-roupa. Eu acredito nisso. Que se não for assim, a mami vai reclamar. Tenho certeza. Para quem é casado, é a mesma coisa. A esposa vai puxar a orelha e vai falar, olha, assim não dá, organize-se. E não é apenas porque as pessoas querem que você seja organizado, é para que você consiga depois encontrar as coisas, né? E no computador, vamos aqui agora voltar para o nosso ambiente digital, eu não posso nem pensar em comparar o volume de dados que cabe num armário fixo com o volume de dados, por exemplo, que cabe no Google Drive, ou no OneDrive, ou no seu dispositivo de armazenamento interno aí no seu computador. Em 1 terabyte, em um HD, né, uma unidade de armazenamento de 1 terabyte, você pode colocar muito, mas muita informação. E é para isso que o sistema de arquivos existe, para que você consiga ter um mínimo de organização, para que consiga depois localizar. Porque se você faz o que eu fiz, guardou, mas não está achando, isso tem um outro nome. Perdeu. Vai ter que achar tudo de novo. E isso acontece, gente. Tudo bem? Como disse, o sistema de arquivos tenta, mas não faz milagre. Então, dentro do sistema operacional Windows, nós temos alguns critérios de sistemas de arquivo. Eu vou abrir aqui com vocês rapidinho. Eu vou até mostrar aqui, ó. Deixa eu voltar. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela. Ó, deixa eu ver se aparece aí para vocês. Eu estou com o meu pendrive aqui. Esse pendrive que eu quase não uso mais, tá? Um pendrive bem antiguinho, tá? O pendrive, durante um bom tempo, digamos assim, aliás, durante um bom tempo não, quando ele surgiu na nossa, digamos assim, na história tecnológica aqui, ele foi um grande avanço para todos nós. Não faz parte da realidade de vocês, porque vocês praticamente já nascem usando isso aqui para vocês é normal, né? E cada vez, acredito eu, que usaremos menos esse tipo de coisa, porque estamos armazenando tudo em nuvem, né? Ou no Google, ou no OneDrive. Então, assim, armazenamento local em dispositivos como esse continuam sendo úteis, claro. Mas como nós passamos boa parte do tempo conectados, e estar conectado hoje para enviar e receber arquivos, o ideal é você mantê-los em nuvem. Mas isso aqui continua sendo útil. Porém, estou usando o meu pendrive como referência aqui pelo seguinte, né? O espaço do pendrive, ele é relativamente menor, obviamente, que o espaço do meu OneDrive, do Google Drive e também do meu HD, do computador que eu estou usando aqui, tudo bem? Então, vai ser mais simples eu mostrar para vocês aqui um critério de organização utilizando o sistema de arquivos do Windows, tá? Vou conectar aqui, deixa eu compartilhar minha tela novamente, e de vez em quando eu volto aqui com vocês só para saber se vocês estão realmente acordados e me acompanhando, né? E dividindo comigo essa cachorrada latindo, os tratores passando. Eu estou aqui compartilhando a tela do meu computador com vocês e vou conectar o pendrive na minha porta USB. Bom, cliquei aqui na seção do computador, né? Que no Windows 10 ele não chama mais de meu computador, e sim de este computador. E aqui, ó, é a organização do Windows, né? Por isso que eu estou dizendo, nesse caso, eu estou usando o Windows como exemplo, como plano de fundo. Algumas coisas podem parecer com o Android, mas internamente não é igual ao Android, como também não é igual ao Linux. Então, aqui é o sistema de pastas do Windows, né? O que é uma pasta? O que nós fazemos com pastas no nosso universo físico real? Geralmente, né, também não é tão comum assim, né? Eu acho que a geração de vocês não tem o hábito de ficar guardando papéis, acho, né? Mas em algumas coisas nós temos que guardar. Por exemplo, documentos pessoais. Eu não fico andando na rua todos os dias com CPF, RG, carteira de habilitação, título de eleitor, comprovante de alistamento militar, os comprovantes de participação nas últimas eleições,
comprovante de residência, não, você não usa, você não anda com isso 24 horas por dia para cima e para baixo. Então, como eu procuro ser, né, minimamente organizado, eu tenho uma pasta dentro de um guarda-roupa, aqui no armário, né, guarda-roupa ou armário, aonde eu guardo os meus documentos. Como eu sou também tecnológico, eu tenho tudo digitalizado no Google Drive. Ponto. Mas quando eu preciso do documento original, eu vou lá na minha pasta, abro a pasta, por exemplo, vamos lá, vou abrir aqui a pasta músicas. Abro a pasta dos meus documentos e pego o documento que eu preciso. Então, a representação das pastas no Windows tem a mesma função. O Windows utiliza a imagem como referência daquilo que você precisa fazer. Naquele conceito de que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, tá? A pasta, ela representa graficamente, visualmente, um conceito que internamente no sistema operacional chama-se diretórios. Então, cada pasta que vocês visualizam aqui, internamente dentro do sistema operacional, chama-se diretório. Mas, visualmente, para nós, para que a gente possa abstrair melhor e entender melhor, o Windows usa esta imagem, onde eu clico na pasta e eu abro acessando a pasta. Esta questão de divisão de pastas aqui é uma função criada, executada e gerenciada pelo sistema de arquivos do Windows. Tá ok? Ele te dá a possibilidade, ele já cria várias pastas para você aqui. Quando você vai utilizar o Windows pela primeira vez, o Windows 10, esta estrutura de pastas já são criadas automaticamente para você. E aqui, obviamente, elas têm um nome. E se você, digamos assim, né, for uma pessoa que acredita em organização e critério, você procura armazenar os seus documentos, os seus arquivos, de acordo com o conteúdo. Então, por exemplo, se você tem um vídeo para ser armazenado, olha, ele já deixou uma pasta aqui específica para vídeo. Porém, se você quiser colocar um jogo, você pode. É inteligente fazer isso? Não, né? Porque ele já deixou aqui para vídeo, mas eu quero dizer o seguinte, o nome que está aqui necessariamente não precisa armazenar o conteúdo que está escrito aqui, mas é uma forma de critério. Por exemplo, todas as aulas que eu gravo, eu armazeno aqui. Profissional, eu preciso, deixa eu ver quanto que tem aqui, ó, 18.1 gigabytes de arquivo. Como o Microsoft Teams, né? A Microsoft Streaming, né? E juntamente com a plataforma Teams, não está, pelo menos disse, né? Nos notificou no início do semestre que os arquivos gravados em aula, né? Não seriam mantidos. Então, desde o ano passado, todas as aulas nossas que eu gravo, eu baixo para o computador, para o meu computador, depois eu faço um upload no YouTube. Eu só preciso apagar aqui os nossos arquivos gerados em aula. Como disse, são 3 escolas, inúmeras turmas e várias disciplinas. Então, estou mostrando isso para vocês aqui, ó, que eu uso, né? Eu acredito no sistema de arquivos. Ele criou uma pasta chamada vídeos e os meus vídeos eu coloco lá. Tudo bem? Aqui dentro eu separo, né? Eu tenho só para o Teams, eu tenho aqui de um curso que eu estou fazendo na Cisco, enfim, aqui tem outros arquivos que eu deixei fora. Eu preciso até organizar isso melhor. Mas retomando o raciocínio, esta estrutura de pastas foi criada pelo sistema de arquivos do sistema operacional Windows. Tá? E ele tem tipos e classificações diferentes. Aqui, ó, eu tenho as minhas unidades de disco. Essa unidade chamada Acer é a minha unidade principal, ou seja, dentro do meu notebook, eu tenho uma unidade de armazenamento, no caso aqui é um disco rígido, né? Num formato mais atual, usando uma tecnologia chamada discos em estado sólido, que consiste no mesmo material que o pendrive, que é uma memória flash. Não vou entrar detalhadamente a fundo nisso para não confundi-los, mas vamos lá. Os dispositivos de armazenamento fixos antigos, né, ou mais antigos, não são tão antigos assim, porque nós temos ainda fabricantes que produzem e muitos computadores que utilizam, né, inclusive o meu outro notebook aqui ainda usa um dispositivo mecânico. Como assim dispositivo mecânico, professor? Porque eu tenho dispositivos de armazenamento eletrônicos, ó, o pendrive, ele é um dispositivo de armazenamento eletrônico.
Ele não tem nenhuma peça mecânica dentro dele funcionando. É uma memória flash, ou seja, que utilizam portas lógicas e eletronicamente faz o acesso, leitura e gravação de arquivos. Por ser eletrônico, por ali trafega elétrons. Não há contato físico entre peças e dispositivos. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho um dispositivo de armazenamento fixo, chamado, que aqui no caso está rotulado como Acer, é um disco que usa a tecnologia SSD, que não vou entrar aqui a fundo, mas só expliquei que eles funcionam muito parecido à tecnologia, tá? O funcionamento interno é um pouquinho diferente, que ele é mais rápido, mas a tecnologia que permite os discos em estado sólido é a tecnologia utilizada nas memórias flashes, que é o tipo de memória que vai dentro do pendrive. E por não ser mecânico, ele é muito mais rápido, tá? Porém, aqui, ó, eu posso guardar um monte de informações, tá? Aqui, eu tenho 5 pastinhas aqui do Windows, tá? Eu não vou entrar nessas pastas aqui, porque aqui tem muita informação, então não precisa, tá? Eu não quero confundir. Eu vou usar o meu pendrive, que é uma unidade USB, reparem a diferença de tamanho, né? O meu disco rígido aqui é um disco de 512 gigabytes, né? E ele mostra aqui um total de 475. Por que tem essa diferença? Porque o sistema operacional já utiliza uma parte disso durante a sua instalação e reserva para funções do sistema. Então, não aparece 500, aparece 475, mas a totalidade é 512. Então, alguns arquivos essenciais do sistema já ocupam isso durante a instalação e ele disponibiliza para uso 475. Desses 475, no momento eu tenho 371 gigabytes livres. Todo esse processo de me mostrar aqui, ó, quanto que tem livre, quanto que já está ocupado, isso aqui é função do sistema operacional gerenciado pelo sistema de arquivos. E para ficar mais fácil o enxergar o tamanho, a razão e a proporção, eu vou entrar no meu pendrive. Cliquei no pendrive, ó. Unidade USB, pendrive, cliquei. E aqui, ó, eu tenho um monte de pastas, tá? Pastas, que são esses ícones amarelos, e tenho os programas aqui, ó. Eu tenho o Inkscape, executável, um programinha para design. Tenho aqui algumas apresentações, tenho alguns arquivos de configuração, tenho arquivos de texto, documentos do Word, PDFs, enfim, tá? Isso aqui é o conteúdo do meu pendrive. Quem é que organiza isso aqui desta forma? A criação dos nomes das pastas fui eu, mas esta organização aqui é o sistema de arquivos que faz. Quando eu clico sobre algum desses arquivos aqui, por exemplo, e abro, o sistema de arquivos já fez a parte dele, porque ele simplesmente está deixando disponível para uso. Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito aqui, ó, e mudar a exibição, ou a classificação, por exemplo, eu posso agrupar por tipo. Isso aqui, ó, quando eu peço para agrupar por tipo, o sistema de arquivos reorganiza a disposição e a apresentação desses arquivos. Deixa eu voltar para o que estava aqui, agrupar por... Voltei ao que estava aqui. Então, eu estou mostrando visualmente o que vocês conseguem perceber em relação ao sistema de arquivos. E tem algumas informações aqui, que agora vamos entrar na parte um pouquinho mais técnica aqui. Eu cliquei com o botão direito sobre a minha unidade USB, que é o pendrive, botão direito do mouse, e abre aqui uma série de informações, de possibilidades, né? Na última, eu tenho as propriedades da minha unidade. Quando eu clico aqui nas propriedades, ele abre, obviamente, a janela das propriedades. E aí ele vai falando aqui novamente algumas informações que já estavam disponíveis para nós externamente. Ó. Espaço utilizado do meu pendrive agora, 1.40 GB. Espaço disponível, 467 megas. Capacidade total, 1.86 GB. Beleza. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó.
Sistema de arquivos. Então, não sei se vocês conseguem ler, né? Porque eu estou compartilhando a tela. A resolução da imagem, às vezes, fica um pouco mais baixa e não dá para vocês lerem. Vocês conseguem ler aí, ó, Sistema de Arquivos FAT32? Conseguem ler? Uhum. Obrigado pelo retorno. O que é o FAT32? Ó, gente, eu caminhei até aqui devagarzinho, fui mostrando o passo, tá bonitinho essas imagenzinhas aqui, que são tudo visualmente perceptível, para chegar no nome do personagem que organizou isso aqui. FAT32 é um dos sistemas de arquivos do Windows. Tá? Que nesse caso aqui, ele está sendo utilizado no meu pendrive. Tudo bem? O sistema de arquivos FAT32, FAT é um acrônimo. O F significa file, que é arquivo. O A significa allocation, que é alocação, termo que a gente não usa muito no nosso português convencional. E T de table, tabela. Então, FAT é sistema, aliás, tabela de alocação de arquivos. E esse 32 no final significa o tamanho fixo, tá? Em bits, né? Lembrando que 1 bit é a menor unidade de medida, né? Que uma informação pode ocupar. No caso, um caractere ocupa 1 bit. Então, a tabela FAT32, ela utiliza endereços de 32 bits para poder armazenar os seus arquivos. Agora complicou um pouquinho, pessoal. Deu um nó aí? Como assim, professor? Como é que é esse negócio de sistema de arquivos FAT32? Vamos lá. Ele usa uma tabela para organizar o espaço. Porém, ó, eu estou falando do pendrive, não estou falando do meu computador, tá? Agora, foca aqui no pendrive, porque no caso do Windows 10 do meu computador aqui, não está usando o FAT, está usando outra coisa. O FAT32, ele tem, digamos assim, na história, um papel importante. Quando ele chegou, né, quando ele foi desenvolvido, ele vem na sequência, né? Primeiramente, a tabela para organizar os arquivos, deixa eu voltar lá deixa eu sair aqui das propriedades, ok? Vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui, ó, o Inkscape, ó. Eu não tenho nenhum arquivo aqui que ocupe 32 bits de tamanho. Nenhum arquivo de dados, nenhum, tem 32 bits de tamanho. Todos já são mais, ó. Todos aqui estão medindo em kbytes. Tá ok? 1 kbyte, ou seja, 1 kilobyte, são 1024 bytes. 1 byte, não é bit. 1 byte são 1024 bits. Tá? E a tabela FAT32 organiza os seus dados de 32 em 32 bits. Então, assim, ele tem um mapeamento, uma tabelinha, que a cada 32 bits ele vai separando e colocando parte de um arquivo. Então, ele vai espalhando esses arquivos. Porém, ele tem que usar sempre o endereço de 32 e 32. Se você tiver uma informação que ocupe 33 bits, por exemplo, ele precisa pegar 64. 32 mais 32. Deu para entender ou não? Repetindo. O sistema FAT32, ele usa uma tabela fixa. Uma tabela. E ele divide a tabela em unidades de 32 em 32 bits. Mas reparem, né? Nós estamos vivendo numa era que nós não organizamos nada em bits. Os nossos arquivos são muito maiores, megas, gigas. Porém, o alocamento mínimo na tabela FAT32 utiliza endereços para armazenar arquivos de 32 bits. Então, ele vai pegar vários endereços de 32 somados para poder permitir a gravação de um arquivo maior do que esse espaço. Então, o seu arquivo numa unidade de disco, usando FAT32, ele fica todo espalhado em vários endereços, até que ele consiga, de 32 em 32 bits, né,
usando aquele conceito de que é muita areia para o meu caminhãozinho, então eu tenho que fazer várias viagens. Então, de 32 em 32 bits, ele vai fatiando o teu arquivo e vai guardando em vários lugares. O que ocorre com isso, gente? Ele espalha o arquivo. E todas as vezes que você precisar utilizá-lo, ele tem que reunir. Isso gera um pouquinho mais de letargia, um pouquinho mais de tempo, né? Você precisa de mais tempo para fazer isso. E isso ocasiona um pouquinho mais de desperdício do espaço, porque quanto maior a sua unidade de disco e maior os arquivos, mais espalhados eles vão ficar. E aí, nós temos um conceito aqui, deixa eu ver se aparece aqui. Ferramentas. Desfragmentador. Eu não vou executar isso aqui, tá? Otimizar e desfragmentar. Ó, eu não vou fazer isso aqui, senão vai ficar demorando muito, não é legal. O que é desfragmentar, tá? Otimizar e desfragmentar. Todo sistema de arquivos do Windows hoje, ele vem com essa funcionalidade. Desfragmentar, eu acho que o verbo desfragmentar, ele deixa muito claro a sua função. É eliminar fragmentos. Fragmentos do quê? De arquivos. Ele espalha, porque ele é obrigado, pela tabela de 32 em 32 bits, espalhar os arquivos separando, ao estilo Jack Stripador. Desculpe a expressão aqui, agora fui meio grosseiro, né? Não cabe, né? O cara, desculpe, lá, um serial killer, né? O cara pega uma pessoa, uma série aqui de suspense. O cara comete um assassinato, é um serial killer, olha que exemplo terrível. E quer colocar a vítima numa mala, mas a vítima não cabe na mala. O que ele faz? Ele esquarteja. Desculpem pela analogia brutal, mas assim isso vocês não vão esquecer. O sistema de arquivos FAT32 faz a mesma coisa. Como os nossos arquivos não têm 32 bits, tem muito mais, ele separa, ele fatia em várias partes e vai armazenando em vários endereços de 32. Qual a vantagem? Qual a desvantagem disso? Quando você for usar, ele precisa reagrupar. Essa ferramenta aqui, ó, chamada desfragmentador, tem como função no sistema operacional diminuir a distância entre os fragmentos. Então, muitas vezes, um arquivo que você guarda no seu pendrive, no seu computador, ele não está guardado em sequência. Ele está espalhado nos espaços que o sistema de arquivos vai encontrando. E aí, para melhorar o acesso e melhorar a utilização, ele tem esta ferramenta, que é para desfragmentar. Ou seja, diminuir a quantidade de partes espalhadas. As partes vão continuar existindo, porque ele reúne e agrupa todos os documentos em pequenos espaços de 32 bits. Porém, eles ficam espalhados. Quando você executa esta ferramenta do sistema operacional, ele aproxima estes fragmentos, tornando o quê? Mais rápido a localização e a abertura desse arquivo, porque eu não tenho partes dele espalhadas por vários pontos do meu dispositivo. E aí, rapidinho eu vou voltar aqui, porque eu acho que quando a gente fala sobre isso, dá um nozinho na cabeça de vocês aí. Opa. Complicou muito, pessoal, essa parte aqui, ficou muito complicado entender 32 bits, tabela de alocação, informação nova, trava um pouquinho. Ficou ruim? Estão me ouvindo, cavalheiros? Ufa. Agora eu me assustei. Beleza, Guilherme? Nenhuma dúvida até aqui? Então, sistema de arquivos FAT32, que é não significa que só tem um, é um dos sistemas de arquivo que o sistema operacional Windows possui para organizar o espaço interno de uma unidade de disco. Não importa se ela é pequena, como um pendrive, ou se ela é maior, como um HD, digamos assim,
que você tem internamente no seu computador. O FAT32 utiliza este processo. Porém, ele não é o único, tudo bem? Para que a gente não confunda, né, eu vou passar para vocês hoje o FAT32 e o NTFS, que seria o atual sistema de arquivos que a Microsoft utiliza nos seus sistemas operacionais, tá? O FAT32, ele ainda é usado? Ele é usado aqui, por exemplo, em pendrives e dispositivos móveis, né? Quando você está num computador que, digamos assim, você tem uma unidade de armazenamento fixa que fica ali, você não vai usar o FAT mais. Não faz sentido, até mesmo porque ele tem uma limitação de reconhecimento. Um disco de 1 tera, por exemplo, uma unidade de disco de 1 terabyte, você não consegue fazer com que um sistema FAT o reconheça na totalidade. Você precisa dividi-lo em partes menor para que ele possa reconhecer, tudo bem? E assim sucessivamente. O NTFS é o atual sistema de arquivos da Microsoft, que não é tão atual assim, ele já tem aí mais de 20 anos, mas vem se mostrando até então eficiente. Ele tem algumas vantagens em relação ao sistema FAT, ele não usa, né, esse conceito de tabela para alocar arquivos, e ele permite o quê? Com que você reconheça unidades de disco maiores, tenha um aproveitamento do espaço um pouquinho mais eficiente, porém que fique claro, todo sistema de arquivos, tá, em algum momento você tem uma certa perda de aproveitamento, isso é normal, mas à medida que vai evoluindo a tecnologia, e o nosso uso da tecnologia também vai mudando. Se há 20 anos atrás nós não usávamos arquivos de 1 giga praticamente, hoje um arquivo de vídeo que, dependendo do formato do vídeo gerado, você ocupa 1 giga da tua máquina com um arquivo, um vídeo de meia hora, 40 minutos em 4K. Então, o nosso conceito de armazenar arquivos mudou muito. Então, a gente precisa hoje de sistemas de arquivos que tenham facilidade de gerenciar arquivos com tamanho maior. E aí vem a necessidade de sistemas de arquivos um pouco mais eficientes. E aí surge o sistema NTFS, que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui rapidinho, né? Temos 9h38. Na última aula nossa, 15 dias atrás, eu confundi o horário de vocês, né? Deu 9h30, eu confundi com o horário do modular, do ETIM. Aliás, confundi o horário e parei a aula às 9h30. Então, nós temos até às 10. Temos mais 20 minutinhos aqui e eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento do sistema NTFS, tentando não confundi-los, porque, como disse, entrou informações novas aqui, alguns acrônimos novos, juntamente com a cachorrada latindo, atrapalha um pouquinho a fixação. Mas vamos lá. Sistema NTFS. Vou aqui agora compartilhar novamente para o último assunto aqui da aula de hoje. Vamos lá. Bom, separei aqui em azul um trechinho que fala da evolução tecnológica dos sistemas de arquivos FAT32 para o arquivo NTFS. Eu disse que o sistema FAT, do acrônimo, né, File Allocation Table, utiliza uma tabela com endereços fixos de 32 bits para alocar, armazenar, organizar os arquivos em disco. Na época, quando ele surgiu, ele vem na sucessão do FAT16, que tinha metade da capacidade dele. Então, quando surge, né, o FAT32 na época, ele trouxe para todos nós que já éramos, né, naquela época, não apenas usuários, mas profissionais que já trabalhávamos com tecnologia, nos trouxe muitas vantagens, né? Porque passou a permitir o reconhecimento de dados num tamanho maior, um aproveitamento melhor do espaço em disco, e como eu disse, né, tudo se tornou, para aquela época, mais eficiente. Porém, naquele momento, o sistema FAT32,
ele já tinha dificuldade de reconhecer arquivos maiores do que 4 gigabytes, né? Até uma unidade de disco com mais de 4 gigabytes, você precisava separá-la, né? Dividir em partes diferentes. Isso com o FAT32. Falando isso hoje, parece absurdo, mas há 20 anos atrás, isso aqui era vantajoso comparado às limitações que nós tínhamos antes. Então, hoje, 4 gigas não é nada. Como disse, você pega aí 3 arquivos de vídeo gravados em 4K, dependendo do tamanho da duração do vídeo, você bateu 4 gigas aí brincando. Então, esta mudança relativa em termos de o que é grande e o que é pequeno. O que é ocupar muito espaço num computador hoje? Hoje, falar em 4 gigas, literalmente, não é tão grande assim. Tá? Porém, há 20, 30 anos atrás, você ter uma música, um arquivo de áudio que ocupasse 5 megas, há 20 anos, isso seria impensado. Ah, não, é muito espaço. Para colocar uma música 4, 5 megas, isso é absurdo. Jamais. Hoje, quando falamos isso, ninguém se importa. Um arquivo de áudio em MP3, 4, 5 megas, normal. Eu tenho 1 tera no meu HD. Então, o conceito de espaço e ocupação de espaço também mudou muito. É o jeito mais completo de se divertir junto com a família e os amigos. Vai. Lá você pode Onde que tá a tampa da garrafa de cima da pia? Pessoal, tem um áudio aberto aí. Foi mal, professor, foi mal. Oh, tranquilo, sem problema. E aí, como eu disse, eu estou aqui citando esta comparação de tempo, espaço e momento só para que a gente chegue no NTFS, porque talvez para que eu possa fazer sentido para vocês, eu tenho que transmitir aqui como era antes disso. Porque tudo é muito óbvio hoje para quem está adentrando na tecnologia agora e recebendo a tecnologia da forma como ela está. Então, falar que o NTFS traz algo interessante, talvez para vocês não signifique nada, porque vocês já começaram a utilizar tecnologia nesse sistema de arquivos NTFS. Então, vocês não tiveram este comparativo, né, para saber o quanto o NTFS, que é o atual sistema de arquivos do Windows, trouxe em melhorias, tudo bem? Então, o NTFS, que está aqui, ó, o acrônimo, né, de New Technology File System, né, nova tecnologia de sistema de arquivos, ele vem de um outro lugar, né? A Microsoft, empresa que desenvolve o Windows, desenvolve o Microsoft Teams, que, enfim, tem no segmento de softwares, né, a sua gênese, o seu DNA, ela se aperfeiçoou no segmento de sistema operacional. E, porém, teve um momento aí na história tecnológica aí que ela resolveu arriscar, né, desafiar-se no segmento de servidores de redes. Servidor de rede é aquele computador, digamos assim, responsável pelo gerenciamento de uma rede de computadores. E quando nós falamos em rede de computadores hoje, aí para vocês fica mais fácil, porque tudo que nós fazemos hoje está em rede. Nós temos rede de celular, nós temos rede de dados, rede de internet em casa, rede de compartilhamento na escola, tudo hoje é conectado. Dispositivos IoT, ou também internet das coisas, é a conexão com uma rede chamada internet. Então, quando falamos em servidor de rede, fica fácil exemplificar para vocês, porque tudo hoje conspira, transpira e respira a rede. Tá? Então, a Microsoft, lá atrás, né, no comecinho dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, a maioria que nem era nascido, talvez, ela resolve navegar nesses mares desconhecidos de servidores de rede, na época ocupado por outras empresas, né? Tínhamos empresas aí que já eram tinham total autonomia nesse mercado. E a Microsoft chegou para ser competitiva, e foi. Ela criou o antigo Windows NT, sistema operacional voltado para redes, o Windows NT de Windows Network. Porém, ela só tinha um sistema de arquivos para gerenciar arquivos, que era o FAT. E aí, voltemos ao nosso ponto de partida. O FAT, ele tinha uma limitação de reconhecer tamanho, né?
porque ele foi desenvolvido para ser um sistema operacional local de computadores pessoais, e a Microsoft estava adentrando no universo de servidores de redes. Então, assim, servir uma rede, imagina uma rede de um escritório, de uma empresa, com vários departamentos em vários andares, como é que ele vai gerenciar todo esse volume de dados com um sistema de arquivos tão limitado como o FAT32, que tinha essa questão de reconhecimento, até tinha dificuldade de reconhecer arquivos de 4 gigas, né? Então, ela precisava desenvolver um sistema de arquivos que fosse mais capaz, né? Que tivesse um pouquinho mais de capacidade para gerenciar volumes de dados maiores. Porque o FAT32, se ela quisesse chegar no segmento de servidores e ser competitiva com o FAT, ela não seria. Então, ela precisava melhorar, apresentar algo que chegasse no mercado com um sistema operacional que oferecesse tudo aquilo que os que já existiam oferecesse, e trouxesse ainda mais, que seria a questão da compatibilidade e esta facilidade, entre aspas, né, que o ambiente Windows nos permite. E assim foi. Assim surgiu o NTFS, que foi o sistema operacional, o sistema de arquivos que a Microsoft desenvolveu para o seu primeiro sistema operacional para redes, o Windows NT. Só não me lembro agora em que ano da década de 1990 isso foi. Se foi 90, 91, 92. E ela chegou e realmente fez um estardalhaço, porque até então as redes Novell, né, e Unix e Unisys, que eram servidores que tinham, existia um padrão um pouquinho diferente de trabalho, né? E ela trouxe ali a interface gráfica do Windows para o segmento de servidores, facilitando muito o trabalho, né? E aí o que acontece? O NTFS se mostrou tão eficiente, tão versátil e tão, digamos assim, inteligente e funcional para esse segmento de gerenciamento de dados, que a Microsoft resolveu trazê-lo para o seu sistema operacional para PC, no caso o Windows. E assim nasce o Windows NT, o sistema de arquivos NTFS, que para a grande maioria confunde, né? Como veio do Windows NT, né, que é o Windows Network é rede, muitos acreditam que o NTFS seria de Network File System, mas não é. Como vocês podem ver aqui, é New Technology. Ou seja, ele traz uma tecnologia nova, não utiliza uma tabela com endereços fixos de 32 bits, ele possibilita uma organização mais dinâmica do espaço em disco. Tem desperdício? Sempre vai ter, né? Quanto maior o volume de dados, maior o espaço em disco, mais você acaba tendo essa necessidade, essa dificuldade de organização. Mas em vista, né, comparando com o FAT32, o sistema NTFS ele vem e traz uma grande vantagem, né? Principal vantagem que o NTFS trouxe para comparar aí com o FAT32. Primeiramente, isso foi muito importante pela questão do aproveitamento, né? O reconhecimento de arquivos maiores, ponto, porque a gente já passa naquela época, a partir do momento que a tecnologia vai mudando e você vai trabalhando com mais volume, né? E uma coisa também determinante, o reconhecimento de unidades de disco maiores, né? Então, tudo isso trouxe possibilidades assim muito melhores para o desempenho do equipamento como um todo, e foi determinante para que a Microsoft realmente chegasse competitiva no mercado de servidores e continuar sendo, né, digamos assim, até hoje, a hegemonia no segmento aí de desktops, computadores pessoais. Então, resumindo, FAT utiliza um sistema de arquivos, trabalha com uma tabela fixa de 32 em 32 bits. NTFS não utiliza essa tabela, ele é mais dinâmico, mais versátil para aproveitar o espaço. E aí, para fechar, eu vou novamente aqui mostrar a telinha aqui do meu computador. Eu já mostrei as propriedades do meu pendrive. Só a pergunta aí, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, sim. Que às vezes demora um pouquinho para chegar. Vou acessar aqui as propriedades do meu disco rígido, tá? Não do pendrive. Aqui eu estou usando o NTFS. Ó. Sistema de arquivos NTFS.
visualmente, para nós, né, como usuários aqui diante da tela do computador, aparece a tela, os arquivos, os programas da mesma forma. A organização interna é que o NTFS se faz de forma mais otimizada. Ele espalha menos, embora continue espalhando, mas espalha menos, né, porque ele também tem algumas limitações. Aproveita mais o espaço e reconhece arquivos num tamanho maior. Tudo isso, no final das contas, lhe confere uma vantagem significativa em termos de desempenho e aproveitamento de espaço. Porque, como disse, espaço hoje para nós não é problema. Nós temos a computação em nuvem, que está aí, algo disponível para todos nós, e nós utilizamos, né, vocês aí com a conta institucional da Microsoft, com o e-mail que vocês receberam da escola, vocês têm aí, se não me falha a memória, 1 terabyte disponível no OneDrive. Né, e que não termina, tá? Vocês não perdem isso quando termina o curso aqui na escola. É só se vocês pararem de utilizar o e-mail. O acesso aos programas gratuitamente vocês perdem. Terminando o curso, vocês não têm mais direito a baixar nada gratuitamente. Mas o OneDrive que vocês têm, se vocês mantiverem este e-mail funcionando, eles não desativam a conta. Pelo menos até hoje não desativaram. Vamos ver, né, daqui para frente, à medida que o tempo for passando, o volume de dados for crescendo, né, e isso em uma hora vai ter custo, talvez algum dia eles bloqueiem, mas só para vocês saberem, vocês continuarão tendo acesso ao OneDrive, mesmo após terminar o curso, e aí vocês têm, como disse, né, a possibilidade de usar a computação em nuvem todos os dias. E isso vai tirando cada vez mais esta preocupação com armazenamento local. E para fechar o assunto, tá? Tudo é importante aqui, digamos assim, eu acho que a tecnologia nos permite várias possibilidades. Então, a partir do momento que você, através do armazenamento em nuvem, não precisa se preocupar tanto com essa questão interna, local, por outro lado, você passa a ter uma dependência maior da conexão, porque não existe computação em nuvem, armazenamento em nuvem, se você não tiver acesso à nuvem, né? E só para finalizar o assunto aqui de sistema de arquivos, falamos do FAT32, NTFS. Isso, eu mostrei os bastidores de como esta mágica acontece aqui, das pastinhas, dos arquivos, esta organização, que por dentro nós temos esse tipo de mecanismo funcionando, que vai de encontro aqui ao nosso sistema de arquivos de um modo geral. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu estou vendo que o Thales está com a mão levantada aí. Quer perguntar alguma coisa, Thales? Ou simplesmente... Não, professor, você estava falando do acesso para a gente, desde que mantenha o e-mail. Acho que tem umas 2 semanas, estava todo mundo lá no grupo, a gente estava se perguntando o Windows que a gente recebe pela instituição, ele funciona para sempre? Porque eu estou com uma SSD e eu quero instalar, eu queria aproveitar esse Windows. Mas a gente ficou na dúvida e ninguém sabia responder. Então, Thales, olha, as versões que eu possuo, né, desde a primeira vez que foram instaladas, elas continuam funcionando até hoje, sim, tá? A informação que nós temos oficialmente em relação ao OneDrive é essa que eu passei para vocês. Em relação aos programas que vocês têm instalados, veja bem, você instalou o Windows, tá? Quando o curso termina, a licença dele continua com você. Agora, a partir do momento que você não está mais matriculado como aluno, você perde o acesso à Microsoft Store e você não consegue baixar mais nada. A não ser, né, que alguém cometa algum equívoco e esqueça de, digamos assim, suspender o acesso de vocês. Mas isso aí não é manual, né? Isso é um programa, isso é um algoritmo, já está um timer definido. Terminando o curso de vocês, daqui a 1 ano e meio, vocês perdem esse direito de baixar os arquivos, mas aquilo que você está utilizando continua disponível para vocês, pelo menos nas políticas atuais, tá? Então, o que acontece? Deixa eu só abrir aqui para a gente finalizar esse assunto aqui. O que acontece, Thales? De vez em quando, nós recebemos algumas notificações com algumas alterações. Por exemplo, vamos lá, uma situação muito clara aqui em relação ao Teams. O Teams,
É Microsoft. E ele muda a cada 6 meses, de um semestre para o outro, a gente recebe algumas informações que mudam por completo. Então, pode ser que o que eu estou falando para vocês nesse momento, daqui a um tempo, sofra alguma alteração e aí as coisas mudem, mas nesse momento, permanece da forma como eu estou informando. Mesmo terminando o curso, os programas que vocês possuem instalados hoje, eles não perdem, não expiram e vocês continuam utilizando. Não vão poder baixar novos, mas os atuais permanecem. Beleza? Ah, tranquilo, então. Então, como é a chave para funcionar do Windows, vai ficar direto. Direto. E veja bem, também é assim, né? Você instalou neste computador, é nele que ele vai permanecer. Se não me falha a memória, acho que dá para instalar a mesma chave em outro, mas você tem que desativar desse. Porque eu estou com esse problema aqui comigo no momento. Por exemplo, eu tenho um notebook que eu estava usando, o mais antigo, né? Comprei um novo agora em dezembro. O atual, eu já não tenho licença para usar. Se eu instalar a mesma, eu tenho que desativar no outro. Ele até permite que eu altere de uma máquina para outra, mas não vai deixar nas duas ao mesmo tempo, não. Normalmente não, a não ser que alguém arrume alguma sei lá, né, alguma gambiarra aí, mas aí já foge um pouquinho ao correto, né? Só para informar vocês, gente, nós já tivemos nessa parceria com a Microsoft muitas outras possibilidades, né? Que elas foram fechadas devido a alguns abusos, né? Nós tivemos épocas aqui no nosso período inicial, alguns anos atrás, né? Essa parceria da Microsoft com o Centro Paula Souza, ela iniciou em 2007, cara. Então, aí são praticamente 13 anos, praticamente, de parceria, né? Então, nos primeiros anos, foi uma festa, né? Desculpe falar a expressão, mas eu cansei de ver isso. Vi anúncio no Mercado Livre dos caras vendendo licença de software da Microsoft, que era licenciado para a escola. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado, que hoje não acontece mais não, porque as políticas mudaram. Mas, assim, quando a gente não sabe lidar com algumas coisas, a gente vai perdendo, né? Mas no início, nós tínhamos muito mais possibilidades, viu? É que elas foram restritas por conta dos excessos que foram causados. E para finalizar esse assunto, eu citei aqui a questão da computação em nuvem, que ela não é novidade também, está conosco aí Google Drive, o OneDrive, já vai fazer mais de uma década que todo mundo tem acesso a isso, mas no comecinho de março nós tivemos uma notícia na Europa aí que assustou um pouquinho, inclusive para mim, tá? Que eu não esperava isso. A OVH é o maior provedor de nuvem da Europa, francês, né? Por ser europeus, vocês sabem, para quem a conhece, acompanha um pouquinho o cenário da geopolítica mundial aí, a Europa é um bloco fechado. Fechado comercialmente, para poder ser competitivo com o mercado asiático e também com o mercado norte-americano. A OVH, ela é um provedor francês que recebe, inclusive, incentivos governamentais dos países europeus para fazerem frente ao Google, que é norte-americano, a Amazon, que é norte-americana, e a Microsoft também é norte-americana, né? A Microsoft Azure é uma plataforma em nuvem forte, não tão forte quanto o Google e a Amazon, mas é. Mas, enfim, a OVH, agora no dia 11 de março, ela sofreu um incêndio e praticamente boa parte dos seus servidores pegaram fogo e está dando problema até agora. É que a continuidade do processo, a mídia não está cobrindo como deveria, ou são informações assim mais restritas, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu sou totalmente entusiasta da tecnologia, eu estimulo muito fazer uso desse tipo de coisa, né? Tanto é que eu sempre falo, eu não quero mais ouvir em TCC, por exemplo, numa prévia, que não deu para apresentar porque o pendrive deu defeito. Gente, cara, Google Drive, OneDrive, esse tipo de coisa. Então, não tem como você cair numa situação como essa hoje, não tem. Mas, por outro lado, mediante uma informação como essa, você ter o maior servidor de nuvem da Europa pegar fogo, sofrer um incêndio nos seus estabelecimentos e boa parte dos seus servidores estarem danificados e os acessos ao backup também, isso me assusta, eu não esperava por isso. E uma coisa muito séria também que aconteceu, que a gente está acompanhando pela mídia aí, vocês podem procurar no G1, os principais portais de notícias publicaram isso na primeira semana de março, né? A política de restauração em tratamentos de acidentes, né, segundo o contrato da OVH, era a responsabilidade dos clientes e a maioria não sabia disso, tá? Então, como muitas vezes, eu estimulo o uso da tecnologia nesse sentido, e a gente tem o hábito também de clicar em concordar sem ler, eu nunca parei para ler como funcionam os termos de
recuperação de desastre, né, chama-se reparação de desastres. É um termo em contrato que, em casos de acidentes naturais, um atentado terrorista, um incêndio, qualquer coisa desse tipo, qual é a política da plataforma? E a da OVH, para a surpresa dos usuários, o sistema de recuperação de desastre deve ser acionado pelos clientes. Só que aí tem um detalhe, só para fechar o assunto, a gente terminar a aula. Como a plataforma em nuvem não está acessando, porque boa parte dos arquivos foi danificada, para os clientes poderem acessar o serviço de recuperação de desastre, eles precisam logar o e-mail, só que está indisponível, porque o servidor pegou fogo. Como é que eles vão acionar isso se o servidor não está permitindo acesso, ou pelo menos não estava até a semana passada? Está uma briga terrível, porque, como disse, não são pessoas físicas ali, né? Órgãos governamentais da Europa inteira, boa parte, utilizam os servidores da OVH, porque não utilizam Google, nem Microsoft, nem a Amazon, porque simplesmente eles se fecham no mercado europeu. Então, acompanhem, procurem se informar a respeito, porque foi uma notícia que realmente eu, como usuário desse tipo de tecnologia, não esperava que algo desta proporção pudesse gerar um problema dessa natureza e, sinceramente, para a gente prestar atenção também, né? Sou a favor, sempre estimulo, mas tomemos cuidado, vamos dar uma olhada nos contratos que a gente assina em relação... Tudo bem, ninguém aqui está numa multinacional, mas aconteceu e está até agora em processo aí, para quem gosta de se informar no cenário tecnológico, dê uma procurada a respeito do incêndio no provedor de nuvem europeu, o OVH. Está dando uma polêmica danada. Pessoal, o assunto de hoje, sistema de arquivos, nós já estamos encerrando. Peço desculpas mais uma vez pelo barulho, né, em torno aqui, que se para mim está incomodando, eu imagino em vídeo, aí no áudio deve ter ficado terrível, tá? Me atrapalhou bastante, inclusive o raciocínio fica um pouquinho complicado devido, né, à barulheira aqui em volta, que agora no final da aula, pelo jeito, eles pararam. Acho que eles não gostam de GSO. Pessoal, bom final de semana para vocês. Na sequência, eu disponibilizo o formulário de frequência. Até mais. Se cuidem, estamos ainda aí nas medidas emergenciais, né? E mantenham-se em cautela. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Falou, professor. Valeu. Parando aqui a gravação. Tchau, tchau.